Vamos completar então hoje o capítulo 1, nessa última aula da primeira unidade, né? Espero que eu consiga completar essa aula. Esqueci o carregador do meu notebook, tá certo? Então, espero que tenha energia suficiente para essa aula, porque ele consome muita energia nesse tipo de gravação que a gente faz aqui. Vou tentar ver se dá certo, né? Porque senão tem que parar a aula no meio e ver como a gente faz. Vamos lá. Bom, deixa eu pegar o material aqui. A gente falou sobre gradiente na última aula. Hoje a gente quer terminar, tá certo? Falando sobre divergente e rotacional e alguns teoremas da análise vetorial, né? Teoremas importantes da análise vetorial que são usados para a gente entender por que as equações de Maxwell têm a representação que elas têm, né? Alguns teoremas. Bom, antes de a gente continuar, vamos falar sobre divergente, né? Então, iniciando com o divergente. A gente falou sobre integração no espaço tridimensional e uma das integrais foi a integral de superfície, né? Envolvendo um campo vetorial, né? A gente, nesse contexto, a gente acabou não definindo uma operação de integração importante que tem significado físico para a definição de divergente, que é a operação de o fluxo, né? Ou seja, na integração de superfície tem o que chama de fluxo de um vetor, né? E esse nome tem esse significado, né? Você quer determinar, você tem um conjunto de partículas que se movem numa direção ou em várias direções, daí tem o campo de velocidade dessas partículas, você quer saber quanto de massa flui através de uma determinada área, certo? Daí, se você souber essa densidade de fluxo, né, esse campo vetorial você consegue calcular, né? Fluxo de elétron num condutor, você determina a corrente elétrica. Então, tem uma função que é a densidade de fluxo, que é a densidade de corrente. Então, sempre você calcula essa operação, que é o fluxo de um vetor. E, geralmente, um vetor é um campo vetorial, né? Um campo de velocidades, o campo é a densidade de corrente, tá certo? E assim por diante. Então, o que é o fluxo do motor? Se você tem uma área, né? S, isso tem um normal definida por um determinado sentido, ds. Você tem um campo vetorial que permeia o espaço, né? Alguma ação, conjunto de cargas em algum lugar está produzindo esse campo que a gente chama de F. Então, ele define o fluxo, chama assim de psi, né? Através da superfície S. E F, por definição, é simplesmente essa integral, né, de F escalar ds, né? Então, aquela integração que nós falamos de integral de superfície, essa integração específica determina o que vem a ser fluxo, né? Então, geralmente, essa grandeza é medida em unidades de um tipo por unidade de área, né? E você determina, por exemplo, a grandeza final. Por exemplo, se fosse densidade corrente, era ampere por metro quadrado, quando você integra da ampere, corrente elétrica, certo? Se for densidade de fluxo elétrico, seria coulombs por metro quadrado, quando integra dá tantos coulombs de carga, né, equivalente de fluxo, na lei de Gauss, né? Muito bem, e quando a superfície é fechada, né, quando você tem uma superfície fechada, a gente vai, como a gente vai fazer agora no divergente, vai chamar de sigma, né? O elemento de área é o elemento de área para fora de sigma.
né? Então nós teremos aí, você novamente tem um campo vetorial que permeia o espaço, né? Então você tem aí uma propriedade o fluxo para fora da região, ou seja, a gente denotaria como o fluxo líquido para fora, né? Vou botar o DS na frente, tá certo? Não tem problema nenhum. Para fora da região limitada por sigma, né? Então, isso dá essa propriedade. Ou seja, o que quer dizer isso, né? Isso aqui é importante agora na definição do divergente. O divergente dá uma medida, né? Dessa propriedade que alguns campos vetoriais têm, certo? Deixa eu só abrir aqui rapidinho, só um minuto. Então, o divergente dá essa propriedade, né? Ou seja, existem campos que começam em campo do espaço, certo? Fazem isso. Divergem em um ponto, certo? No caso elétrico, se você tem uma carga elétrica num ponto, você vai ter linhas de campo saindo daquele ponto, né? Se for uma carga positiva, né? Certo? E às vezes as linhas de campo convergem para um ponto do espaço. No caso elétrico, seria a presença de uma carga negativa, seria o lugar onde terminariam as linhas de campo elétrico, né? Então, uma medida da existência desses elementos é você medir se existe fluxo em torno de uma região do espaço. Você quer saber, bom, nesse ponto tem a fonte do campo, aí você pega, rodeia com a superfície fechada e calcula o fluxo, certo? Então, existe uma operação chamada divergente que dá essa propriedade. Então, por definição, se você tem um ponto no espaço, né? Rodeia esse ponto por uma superfície fechada, pequena, chamada de sigma, que limita o volume diferencial, certo? Delta V. Né? Então, ds é o vetorzinho área diferencial para fora. Né? Existe um campo vetorial no espaço, a gente quer saber as propriedades desse campo, quer saber se ele tem algum divergente em torno desse ponto ou não, certo? Aqui está o campo, né? F. Então, por definição, divergente de F é essa medida. É o limite de quando o volume tende a zero do fluxo por unidade de volume, certo? Fluxo, por favor, desligue o celular, tá? Você especificamente. Porque da outra vez na primeira aula você só estava no celular o tempo todo. Porque apagaram meu recadinho ali. Em homenagem a você, eu botei um recado ali, desliga o celular. Você falou ela? Tá bom, eu até esqueci de dizer apagando o recadinho. Só que tem seu PDF na... Hã? Seu PDF. Eu sei, mas eles... vamos se ligar aqui, certo? Muito bem, então vamos lá. Então, esse é o processo limite. Observe o seguinte, esse processo tendo limite, observe que a dimensão física dessa operação vai ser unidade do campo original, que é o F, área sobre volume, certo? Ok? Então, vai ser unidade de campo, a dimensão disso é unidade de campo por unidade de comprimento, certo? Ok? Muito bem. Então, existe uma forma de calcular o divergente para um sistema de coordenadas curvilíneas arbitrário. A gente não vai fazer essa derivação, tem em aulas de exercícios anteriores, tá certo?
está aqui detalhado, você só vai comentar rapidamente o que vai dar, certo? Ele pode mostrar o que ele precisa fazer, eu só vou mais ou menos indicar como é que faz. A gente pega um volume tridimensional diferencial no sistema de coordenadas correspondentes, né? Como, se você quer generalizar no sistema de coordenadas arbitrário, as superfícies fechadas, as superfícies são curvas, né? Não são planas, né? Por exemplo, cilíndricas, um pedaço de superfície é cilíndrico, certo? Em esférico, um pedaço é esférico, o outro é na superfície cônica. Então, se você forma um volume fechado no espaço dimensional, você vai ter o que a gente chama de um cubo curvilíneo, certo? Então, nosso objetivo é calcular o fluxo nessas 6 paredes desse cubo, né? E dividir pelo volume, certo? Só para dar uma ideia, se você tem direções U, V e W, vou mostrar aqui. Então, veja, por exemplo, a direção U está para cá, certo? Está mostrado aqui em cima, vou mostrar com mais detalhes, certo? A direção V está para baixo, indo para baixo, certo? Está para cá assim, ó. AV é o vetor unitário da direção, na segunda direção, e na direção 3 é o AW, né? Está para cá. Está para lá, né? Deixa eu ver. O WV. A W está para lá, certo? O V, a U, a V, né? A W está entrando aqui, certo? Então a W está assim, né? Aqui está o W. São os 3 vetores unitários de um sistema arbitrário, né? Sistema de coordenadas UVW, certo? Então você tem aqui os comprimentos nas direções com aqueles parâmetros H que a gente definiu anteriormente, né? Isso aqui é H1DU, aqui é H3DW e H2DV, né? Quem são esses parâmetros H? São aqueles fatores de escala que aparecem na frente das diferenciais de coordenadas, né? Então, o volume desse cubozinho curvilíneo é simplesmente produzir essas 3 dimensões, H1, H2 e H3, DU, DV e DW, né? Então, aí é o denominador da definição divergente, esse volume diferencial. Por exemplo, o fluxo do vetor nessa superfície aqui é a componente U do vetor U, que seria FU, vezes essa área aqui, aproximadamente, que é H3DW, H2DV. H2 e H3, DV/DW. Então, a conta que é feita aqui é calcular os fluxos nas 6 paredes, né? E fazer o limite, usar um processo diferencial e fazer o limite da razão entre a soma dos fluxos por unidade de volume. Certo? Bom, então, o que acontece é que obtém-se esse resultado, né? Depois de alguns cálculos, tá certo? Obtém-se esse resultado aqui. Ou seja, calcular o fluxo é comparar o fluxo na parede da frente com a de trás. Isso é uma variação diferencial, expande-se em série de Taylor, essa variação, e você obtém diferenças, pequenas diferenças. É isso que a gente obtém, tá certo? Então, depois que a gente termina o processo, a gente obtém essa expressão aqui, por divergente. Tá? Certo? Então, o divergente de F, né, vai ser a combinação de componentes multiplicadas por fatores de escala, né? Isso aqui é DU, DV, porque esse W aqui está no lugar errado, DW, né? DU, DV, DW. Aqui está o H1, H2 e H3 que aparece no volume, como eu já tinha antecipado, e aparece derivadas em relação ao de FU vezes os fatores de escala, que são funções das coordenadas, e assim por diante, certo? Então, sabendo os parâmetros H de um sistema de coordenadas, eu sei a expressão por divergente. Tá? Então, observe, né? Não é difícil ver, né? A derivada, por exemplo, em uma direção, basta saber um termo desse, né? A componente U do vetor, produto dos outros fatores de H. Certo? Então, eu vou escrever aqui só sabendo isso, né? Divergente de F é 1 sobre H1, H2 e H3
Você tem 3 derivadas. A primeira é qual? DDU de FU H2 e H3. Aí você faz o resto, como é que você faz? Permutação cíclica, né? Mais DDV FV. Daí vai ser quem? H3 H1 mais DDW FW H1 H2. Tá? Ok? Muito bem. Tá? E aí você pode aplicar essa definição em qualquer sistema de coordenadas. Se você, por exemplo, o mais simples que tem seria o sistema XYZ, né? H1 igual a H2 igual a H3 igual a 1, ou seja, as coordenadas já são comprimentos nas direções x, y e z. Né? Então, e o VW é x, y, z. Então, o divergente de F vai dar dfx dx, observe, esse aqui dá 1. Né? Aqui vai ser dfx dx vezes 1, dfy dy, ou seja, soma das derivadas casadas das componentes, né? Ou seja, mesmo subscrito, mesma derivada, certo? dfx dx, dfy dy, dfz dz. E por aí vai, você tem outras expressões, tá certo? Vou botar aqui, em cilíndricas, né? Aí aparece o fator de escala porque H1 vale R aqui, né? H2 vale 1 e H3 vale 1. Aliás, desculpa, H1 vale 1, H1 vale 1, H2 aqui vale R e H3 vale 1. Tá? Então aparece porque FU, H2, que é R, H3, que é 1, certo? Por isso que apareceu RFR. Né? Aqui foi FV, que é FFI, H1, H3. H1 vale 1, H3 vale 1, certo? O produto dos H's dá R, né? Por isso que o R está aparecendo aqui embaixo, né? E aqui, FW, que é FZ, vezes H1, H2. FW vezes H1, H2 vai dar FZ vezes R. Mas DDZ de R, RZ são independentes, R sai da derivada e cancela com R que está embaixo. Certo? Isso aqui, de novo, é DDR, DDFI e aqui é DDZ, certo? Ok? E por aí vai. Você tem divergentes esféricos nessa expressão aqui. Né? Observe também o seguinte, dessa expressão para o divergente em cartesiano, a gente observa, né? Isso aqui é x, y, z. Que isso simplesmente é o produto escalar do operador nabla, que tem componentes ddx, ddy, dz, com o vetor f. Certo? Se você olhar para a cartesiana, você vê de cara, de forma bem simples, né? Que o divergente é o produto escalar do nabla com f, né? Certo? Dá para ver aqui, né? Ou seja, divergente de f é simplesmente nabla escalar f. Tá? Ora, isso não é particularidade do sistema XYZ. Ou seja, se é verdade nesse sistema, como isso não depende, né? Observe, isso não depende do sistema de coordenadas, essa definição. Isso tem que ser verdade em qualquer sistema. Isso aqui é um fato, certo? Se é verdade no sistema, tem que ser nos outros. Não é porque eu mudo o sistema que vai mudar essa propriedade. É a mesma. O sistema que mudou. A verdade é que divergente é divergente. Ele é uma coisa única, certo? Só que não é muito evidente nos outros sistemas. Se você botar, por exemplo, cilíndrica, só para dar uma ideia para vocês, tá? Cilíndrica, você bota o nabla em cilíndrica, que é AR. Aí eu vou agora mostrar para vocês a razão de botar os operadores na frente. Mais a φ sobre R, os operadores à direita dos vetores, né? Você bota o campo vetorial F, né?
A gente tem que ter muito cuidado com o que vai fazer agora, tá certo? Quando eu for aplicar o produto escalar no Nabla com F, observe que vai ser isso aqui do lado esquerdo, que é um operador diferencial, vai estar do lado esquerdo, e do lado direito vai ter isso aqui. Quando essa derivada aqui aparecer, ela tem que derivar quem tiver à direita, certo? Ok? Por exemplo, quando aparecer DDR, né? Por exemplo, o primeiro termo seria AR DDR, produto escalar com F, certo? Né? Que é a mesma coisa que AR, produto escalar com DF, DR. Então você tem que derivar o vetor como um todo, certo? Né? Mas o que acontece? Como eu sei que o vetor unitário R, o vetor unitário Φ, o vetor unitário Z não dependem de R, eu posso derivar direto as componentes, FR, FZ. Então vai ficar AR escalar R, DFR, DR, mais a Φ escalar R, DFF, DR, mais a Φ escalar R dá zero, certo? Mais a Z escalar R, DFZ, DR, que dá zero também. Então isso aqui vai dar simplesmente DFR, DR, ok. Certo? Mesma coisa se eu fizer AZ, DDZ, escalar F, que é AZ, escalar DF, DZ, e isso também vai dar, como os vetores unitários não dependem de Z, isso aqui vai dar simplesmente porque tem vetores ortogonais, isso aqui vai dar DFZ, DZ. Certo? O único problema que tem que dar uma olhada aqui é o que acontece quando eu fizer agora a Φ, que é a parte que tem, né? Uma parte do operador não é a Φ DDF sobre R, no caso, né? E escalar F. Esse aqui vai ser a Φ sobre R, escalar DF, DF. E aí a gente tem que tomar cuidado, certo? Okay. DF, DF é igual a DDF de AR, FR, mais DDF, AFI, FI, mais DDZ de AZ, FZ. Ok? Esta derivada vai direto para FZ. Essa aqui dá AZ escalar DFZ, AZ vezes, né? AZ vezes DFZ, DZ. O que quer que aconteça aqui? Eu vou ter, observe, né? Que é a Φ escalar DF, DFI. Uma componente vai ser a Φ escalar Z, que dá zero. Então, esse termo aqui não vai contribuir para nada, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essas derivadas. D define isso aqui. Então, é a regra da cadeia. Isso aqui é a função de Φ. Se vocês estão lembrados, a Φ é variável com Φ, certo? Em cilíndricas, né, eu falei, certo? O AR, né, se eu variar a Φ, ele faz isso. O Aφ que está aqui faz isso, o AZ não muda. A Φ é a função de Φ. Eu falei isso na aula anterior, né? Então, você tem que fazer uma derivada de regra da cadeia. D de Φ é quem? A derivada em relação a Φ de a Φ Fφ. Aliás, a RFR, né? Isso aqui vai dar FR DAR DFI mais AR DFR DFI. Observe que eu estou fazendo produto escalar de AFI, viu, pessoal? AFI, produto escalar com essas coisas aqui, tá? Certo?
Então, a φ escalar R dá zero. Então, esse termo aqui não vai contribuir, certo? A φ escalar R dá zero. Esse aqui eu não sei quem é a derivada de R, certo? Então, isso aqui dá a φ, produto escalar, aliás, deixa eu botar assim, F, componente R de F, a φ, produto escalar com DAR, da derivada total, porque a R só depende de uma variável, que é do φ. DAR de φ, certo? Que é essa derivada, né? Você saber qual a dependência de AR em relação a φ. Se eu decomponho a R em cartesianas, coisa que eu já fiz, né? A R é cosseno de φ a x mais seno φ a y. A x é y constante, eu calculo a derivada de R. De R de φ. Vai dar qual? A derivada do cosseno dá menos seno. A derivada do seno dá cosseno. Certo? E esse vetor aqui, se vocês não sabem, esse é o vetor Aφ. O Aφ é cosseno φ a y menos seno φ a x. Certo? Derivada de AR em relação a φ é a φ. O vetor unitário. Se vocês calcular dAφ dr, dAφ de φ, aliás, que é o segundo vetor que depende, vai dar menos a R. Pelas contas, certo? Ok? Então, o que acontece? O DAR de φ muda a direção, um vetor diferente, em direção diferente, sentido diferente do AR, é o Aφ. E a φ escalar a φ dá 1, isso aqui dá FR. Né? Eu podia pensar que esse produto escalar, se eu passasse direto aqui, né, o AR, ia dar zero. Não, você tem que derivar o produto. Então aparece esse tipo de coisa, né? Aparece esse termo aí. Então, ou seja, aparecem essas coisas que precisa tomar cuidado, né? Essa derivada e aqui essa derivada. Aqui é a mesma coisa, você regra da cadeia, dAφ de φ dá menos AR. Né? Vai ter uma derivada lá, certo? Mas só que o AR escalar o Aφ originalmente vai dar zero, então isso não tem problema. Daí fica o Aφ dAφ de φ, a φ dá 1. Ou seja, você calculando direitinho as derivadas, você vai ter a expressão final, que é essa expressão que a gente acabou de mostrar aqui. Certo? Divergente de f é isso aqui. E se você aplicar o Navier F e derivar corretamente todos os termos, vai acontecer, vai bater as expressões. Se você não souber derivar direito, esquecer da regra da cadeia, você vai ter a expressão que não bate com essa aqui. Tá? Mesma coisa esférica, né? Vai acontecer também a mesma coisa. Se você aplicar o nabla a f, você tem que derivar. Você vai ter que ter derivadas, tá certo? Do tipo, por exemplo, né? Você vai ter, vão aparecer derivadas do tipo DAR de θ, que AR depende de θ, dA θ de θ, vai aparecer, certo? Vai aparecer DAR de φ. Agora é parcial mesmo, porque a R depende de duas variáveis, θ e φ, certo? O AR, né, varia se eu variar θ e varia se eu variar φ. O a θ que está assim também, se eu variar φ, se eu variar R, são duas variáveis. E, então você vai ter DAR de φ, dAφ, dθ de φ. Então, quando eu aplico nabla a f, uso nabla em esféricas, f esférica, vão aparecer derivados do tipo d de θ, né? De fr a r. Tem que fazer regra da cadeia, certo? O que quer que você faça, calculando corretamente, vai dar essa expressão final aqui, certo? Que é essa expressão esférica, né?
que surge daquela definição, daquela expressão geral que a gente fez agora há pouco, que é essa aqui. Né? Com essa expressão você bota para aquela sistema de coordenadas a expressão por divergente. Tá? Ok? Muito bem. A próxima operação diferencial, né, importante, né, eu sugiro que você faça essas contas, né, calcule, né, em casa. Né, eu já calculei aqui o DAR dφ, calcule o DAφ dφ. Né, vocês expressem em cartesianas e calculem. E aqui vocês calculem também essas quatro aqui, tá certo? Para derivadas. O que tem que fazer? Pega o R, decompõe em cartesianas, calcula a derivada na sua teta. Porque quando decompõe em cartesianas, aparecem as dependências de integral e φ. Você calcula a derivada facilmente. E reexpressa de volta do sistema original, certo? O sistema de coordenada original, certo? Somente o... Oi? Pode subir para eu... Tudo bem. Vamos lá. Próxima operação importante é o rotacional. Como o nome está dizendo, o rotacional dá essa informação, se o campo faz isso. Ele tem essa propriedade de fazer isso. Certo? De circular em torno de alguma coisa. Né? Então, nada mais justo do que fazer essa definição associada, tem o campo vetorial F, né? Quer saber se ele forma, digamos assim, linhas fechadas. Alguns campos fazem isso. Né? Então, o campo magnético é um deles. Né? Se você for ver, ele nem termina nem começa. Ou seja, se o campo elétrico ele termina e começa em algum lugar, né? Ele diverge e converge, o campo magnético, o vetor original, que a gente chama de densidade de fluxo magnético, ele não começa nem termina, ele sempre se fecha. Então a gente já vai descobrir isso na frente. Ele não fazendo isso quer dizer que não existe uma fonte pontual como tem no caso elétrico, uma carga magnética não existe. Tem carga elétrica, mas magnética não existe. Porque não existe alguma coisa que faça divergir nesse campo. O campo B que a gente vai estudar, ele se fecha. Então, se você tem um campo vetorial, daí você define um caminho fechado, pequeno, certo? Um caminho C fechado. Daí, com essa orientação do caminho, eu defino uma normal, que aponta no sentido polegar na regra da mão direita, certo? Então, você tem aqui a normal, chamada de N. Tá? Então, eu tenho uma área limitada para o caminho C, que é chamada de ΔS, uma área diferencial. Então, por definição, você tem um campo vetorial lá presente, você quer saber se esse campo tem essa propriedade aqui de fazer isso. Então, o que você faz? Você calcula para ver se ele tem um integral de linha fechada em qualquer lugar, num ponto específico, certo? Você calcula, então, uma componente. Então, rotacional, se eu quero saber se o campo faz isso, eu quero saber se tem rotacional associado a isso aqui. Mas pode estar em outra direção esse sentido. Assim, então, eu quero saber se tem rotacional em relação a esse tipo de circulação. Então, isso é um vetor, certo? Que depende da orientação da minha área. Né? Ou seja, depende dessa distância aí. Então, a projeção do rotacional de F na direção normal, na direção N, normal a interface, né? Por definição, chama de ROT, né? Rotacional de F, isso aqui. Tá? Isso é um vetor cuja posição de redução normal, por definição, é a circulação de F nesse caminho fechado, que a gente já falou, definiu antes já. Por unidade de área no limite em que a área vai para zero. Tá? Então,
Então faz-se esse processo limite e determina a rotacional. Então quer dizer que se existir, for um valor existir numa determinada região do espaço, é porque o campo tem essa propriedade, né, parecida com a de se fechar. Né? É isso que quer dizer, certo? Né? Muito bem. Mais uma vez, né? Qual a dimensão dessa operação, dessa componente aqui? Campo vezes comprimento sobre área. Campo, unidade de comprimento. Então, observe, no caso anterior, divergente foi campo, unidade de comprimento, certo? Só que foi uma grandeza escalar, divergente era escalar. Né? Divergente de F, né? Se a gente olhar aqui as expressões, tá certo? Né? Isso aqui é uma soma de números, né? Não tem vetor aqui do lado de cá. Eu aplico uma operação, né? Nabla escalar F, né? Produto escalar vira um escalar. Operação diferencial. Então é derivado, observe, Nabla é um operador derivado, a dimensão dele é 1 sobre comprimento. Então é 1 sobre comprimento vezes F. Certo? No rotacional, algo parecido vai acontecer. Né? Se eu venho novamente com o sistema de coordenadas curvilíneas e uso essa definição, mais uma vez, a gente faz aí um sistema de coordenadas curvilíneas e desenha um retângulozinho no sistema de coordenadas. Né? Por exemplo, isso aqui é a direção do AV, né? Que está mostrando aqui, certo? Isso aqui é um segmento que é a interseção de duas superfícies. Uma é a superfície V constante, né? Então, a superfície V constante do AV é ortogonal à superfície V constante. Né? Mas isso define a superfície. Né? Tem uma segunda que é essa superfície que está ortogonal a U, é a superfície U constante. U constante com V constante dá esse segmentozinho aqui. Tá? V constante, você quer uma linha, corta em algum lugar. U constante, você tem esse caminho. Então, o que a gente faz? No sistema de coordenadas curvilíneas, fazer um retângulozinho e calcular as 4 integrais de linha e fechar o caminho, certo? Decompõe o campo nesse sistema de coordenadas e calcula. Então, cada comprimentozinho, por exemplo, na direção V é H3dV, é o fator H2dV, é o fator de escala na direção 2, na direção V, vezes o comprimento diferencial. Na direção W é H3dW. Eu vou calcular, então, a rotacional na direção, em sentido de U, a projeção da rotacional na direção U. Mais uma vez, esse formalismo aqui, você calcula isso aqui, tomando como base a integral no caminho intermediário. Então, é fácil verificar que isso aqui é isso, né? Essa integral para cá, é essa aqui no meio, mais uma pequena correção, certo? E a mesma coisa eu faço para cá. Para cá vai ser essa mais uma pequena correção, menos na realidade, né? Aumenta para um lado e diminui para o outro. Então, eu comparo, eu uso isso como referência, comparo as duas integrais e somo os resultados. Só para saber, no denominador, o ds vai ser o quê, né? Produto dos comprimentos, H2 e H3, dV dW. Certo? Então, quando eu aplicar a definição da rotacional, eventualmente isso aqui cancela, vai aparecer o H2 e H3 embaixo. Então, quando a gente faz esses cálculos, a gente obtém esse resultado para uma componente que basta calcular uma, né? Certo? Na direção U, você vai ter esse resultado aqui, depois de alguns cálculos, tá certo? Tá? Né? Observe, né? Só para mostrar. Quando vai calculando, aparece um dV/dW em cima que cancela com esse dV/dW que eu falei agora há pouco. Então, isso aqui sai, certo? Então, não aparece diferencial, aparecem derivadas e aparece produto dos H's. Então, se você sabe o rotacional numa direção, certo? Olhar para essa expressão, você, por permutação cíclica, se determina nas outras. Certo? Então, se você sabe só uma aqui, você sabe todo mundo. Tá? Na direção 1 aparecem os outros parâmetros H das outras direções. Né? Aparece ddV com a componente W vezes o fator de escala na direção W. Né? Sabendo isso, eu sei todo mundo. Certo? Então, ddV é H3dW. Então, se eu permutar, vai ser menos
DDW, FBH2. Né? E assim por diante. Certo? Permutação cíclica. Daí H2 vai para H3. H3 vai para H1. Né? V vai em W. Né? W vai em U. E H3, então isso aqui vai diretamente em H1. Certo? Então você tem as outras componentes diretamente. Então fica um termo de 6 componentes. Ou seja, mas basta você saber esse termo aqui. Ó. Sabendo isso e o denominador dele, você constrói esse e os outros. Cada componente tem 2 termos, a subtração de 2 termos. Certo? Né? E mais uma vez, se olhar em cartesianas, como todos os H's são iguais a 1, né? Em cartesiano, todos os H são iguais a 1. A componente X do rotacional vai dar quem? dFW dy menos dFy dFW não, dFz, né? dy menos dFy, que dá um dz. Certo? Você tem aí a expressão mais simples para rotacional em cartesianas, né? É essa aqui, certo? Basta saber isso aqui, eu sei fazer todos os outros, né? Então você tem essas 3 componentes, certo? É claro que isso se torna cada vez mais complicado em outros sistemas de coordenadas, né? Certo? Aparecem essas combinações, aparece de vez em quando isso, né? Porque tem o fator H que não pode sair, o derivado, né? E fica cada vez mais complicado, certo? Assim por diante. Mas o que é importante aqui é o quê? Mais uma vez, o nabla vai aparecer, certo? Se vocês olharem isso aqui é formalmente a aplicação do nabla, que tem componente ddx, dy, dz, com f, né? Por isso, se eu quisesse calcular a componente x da operação rotacional, ou seja, nabla vetorial f, na direção x, eu pego a componente y do nabla e faço com a componente z do f. Porque nesse sistema de coordenadas, os vetores unitários não têm dependência com as coordenadas. Então, isso aqui vai dar df quem? Na direção x, né? ddz dfy dz, que primeiro vem a componente do nabla, zy, desculpa, errado. Não, tá certo, ddy de fz, porque é yz, primeiro vem o operador, depois vem a componente, yz da x, daí eu faço a permutação, menos dfy dz, que dá exatamente isso aqui, né? Tá? Então, se você calcula o rotacional dessa forma, pega o nabla vetorial f, dá o rotacional em cartesianas. Tá? Mais uma vez, se dá em cartesianas, tem que dar em qualquer sistema de coordenadas. E mais uma vez, se for calcular formalmente desse jeito, tem que derivar, tá certo? Todo mundo que estiver lá direito. Fazer todas as derivadas e mostrar no final que vai dar de fato essas expressões mais complicadas aqui em cilíndricas e em esféricas. Ou seja, em resumo, né? Em esférica, em qualquer sistema de coordenadas, né? O nabla, o rotacional de um vetor, agora a forma vetorial final, é exatamente nabla, produto vetorial com o vetor. Certo? Ou seja, divergente é produto escalar do nabla com o vetor. E rotacional é produto vetorial do nabla com o vetor. Certo? Ok? Ok? Bom, então, vocês têm aí gradiente, né? Veja, só lembrando, gradiente de um escalar, né? Falou agora há pouco.
é nabla aplicada no escalar. Sempre é nabla que aparece. Nabla é operador diferencial de dimensões, aparece em todos os lugares. Tá? Significado físico que deu, né? Gradiente é dar a normal a direção de f constante, máxima taxa de variação. Divergente dá a propriedade de um campo divergir ou convergir para um ponto, né? Então você calcula o divergente em torno do ponto para saber isso. E rotacional dá essa propriedade do campo. Então, são operações diferenciais que têm um significado importante na teoria de campos, né? Então, por isso que é importante a gente saber essas coisas, tá? E daí você vai ter combinações, né, de operações com escalares e vetores. Você pode ter coisas desse tipo aqui, divergente de uma função vezes um escalar. Né? Então, a gente pode decompor isso aqui em coordenadas e mostrar que isso aqui vai dar f divergente, é a regra da cadeia, tá? Divergente de A, né? Observe que a operação é essa, né? Por isso que apareceu o divergente aqui, mais A escalar um vetor, que é quem? Gradiente de f. Certo? Não é evidente que dá isso não, tá? Isso se mostra, né? Eu só mostrei que dá esse resultado aqui. Então tem algumas identidades vetoriais importantes, certo? Rotacional de FA, por exemplo, né, vai dar F rotacional de A, né, menos A vetorial gradiente de F. Dá um menos aí, porque tem um momento que tem que se fazer uma permutação de operações de produto vetorial, nesse momento dá um valor negativo, certo? Então, é só por isso. Como divergente, como o produto escalar permuta, isso não tem problema, mas no produto vetorial tem esse problema, então aparece um menos aqui, certo? Isso pode se mostrar, né, de forma bem simples, certo? Existem outras identidades vetoriais, estão vendo aí, né? Ainda aí, né? Por exemplo, né, essa aqui é fácil, gradiente de FG, né? Tranquilo, certo? Porque isso aqui são dois escalares, né? F gradiente de G mais G gradiente de F. Né? São dois vetores, certo? Pode ficar complicado se eu colocar aqui rotacional do produto vetorial dos dois vetores, aí fica difícil, complicado. Então fica cada vez mais complicado, certo? Muito bem. Uma operação importante que a gente vai lidar no curso, né, é o que a gente chama de Laplaciano de uma função escalar. Muitas equações diferenciais, não só em eletromagnetismo, mas em outras áreas, são do tipo Laplaciano igual a zero, certo? Você precisa saber o que é isso aqui. O Laplaciano de uma função f, né? O que é isso? O Laplaciano é obtido pela operação sucessiva do nabla. Primeiro você pega o gradiente de f, constrói, depois calcula o divergente desse vetor. Isso aqui, pega o f, transforma no vetor gradiente, daí pega o divergente desse vetor. Isso aqui é o que a gente chama de o Laplaciano de f. Tá? Então o Laplaciano de f, ele tem, a gente pode deduzir também a expressão geral para ele, usando as operações, a definição do nabla, né? Então você vai ter aí, aqui está a dedução, por exemplo, né, do rotacional, a regra da cadeia, né, que eu acabei de mostrar, tá certo? Então você vai ter essa operação sucessiva, você vai ter essas combinações, né? Mais uma vez, basta saber um termo desse, certo? DDU, se você sabe DDU, você sabe o resto. DFDU. Né? Faz combinação de fatores de escala, e aí você sabe o resto. Você vai fazer permutação simples, sabe o resto. Em cartesiana, mais uma vez, a expressão mais simples do nabla, né? Isso aqui no fundo vai dar D derivada segunda de f em relação a x, derivada segunda de f em relação a y, derivada segunda de f em relação a z. Soma das derivadas segundas em cartesianas, né? Em outros sistemas se torna mais complexo, né? Certo?
porque aparecem aqueles fatores H, né, dentro das derivadas, certo? Muito bem. Existem outras propriedades importantes que eu só vou mencionar rapidamente, né? Essa é uma primeira operação sucessiva do Nabla, né? Então, a gente está falando de operações sucessivas do Nabla. Uma é o Laplaciano, né? Bom, tem algumas outras, tá certo? Por exemplo, né? Eu posso fazer Nabla vetorial o gradiente de f, né? Tá. Se aqui eu botei um ponto, agora eu mudei. Nabla vetorial, certo? Ora, a gente olhando para as expressões suspeita que dê zero, que é como se fosse Nabla vetorial Nabla, né? Mais ou menos, né? E é verdade, isso aqui dá zero, qualquer que seja f, certo? Qualquer vetor que for obtido do gradiente de outro vetor, que é isso aqui, qualquer vetor A que puder ser expresso como gradiente de um vetor, de um gradiente de outro, de uma função escalar, tem rotacional zero. Se eu conseguir demonstrar que um determinado campo pode ser escrito dessa forma, a gente vai descobrir que o campo é irrotacional. Irrotacional. Irrotacional quer dizer, esse campo nunca vai se fechar. Certo? Se você quiser conseguir mostrar que um dado campo tem essa propriedade, que ele é obtido do gradiente escalar, você já prova que ele é irrotacional. Ele nunca, qualquer integral de linha fechada que você calcular, vai dar zero. Qualquer tipo, certo? Ok? Da mesma forma, qualquer vetor, isso é uma segunda operação sucessiva, não é uma identidade importante, certo? Se quer zero, qualquer que seja zero. F. Qualquer vetor obtido do rotacional de outro, se eu pego um vetor A, construo o rotacional de A e calculo o divergente desse novo vetor, chama de B isso aqui. Se eu calcular o divergente de B, vai dar também igual a zero. Ou seja, rotacional, divergente, né? Operação sucessiva do Nabla. Aqui é Nabla vetorial gradiente, de F, né? Agora é essa aqui, né? Divergente de um vetor que é o rotacional de outro, né? Isso aqui também dá zero, qualquer que seja. Então, todo vetor que for obtido do rotacional de outro vetor tem divergência zero. O que quer dizer isso? As linhas do campo se fecham sobre si mesmas, certo? Ok? O campo não pode terminar nem começar em nenhum lugar do espaço. Ok? Então, essas são as três propriedades fundamentais de campos vetoriais que tem que nunca mais esquecer, né? O vetor obtido do gradiente escalar tem irrotacional. Vetor obtido do rotacional de outro vetor não tem divergência. Okay? Isso a gente vai explorar ao longo do curso, né? Essas coisas vão aparecer novamente. A gente vai ver que o campo elétrico é um desses vetores. Ele vai mostrar que o campo elétrico é o gradiente de uma função escalar. Falar que rotacional é uma coisa dizer que é um campo conservativo. O quê? Se o rotacional é zero, essa é a terminologia usada. Disse que um campo, quando é irrotacional, ele é conservativo. Porque eu trabalho para levar um elemento que produz o campo de um ponto a outro, não depende do caminho. Você vai por aqui, dá o mesmo resultado. Porque tem a linha fechada a zero. Né? A razão é essa. São sinônimos? O rotacional é conservativo. Muito bem. Bom, essas definições que a gente acabou de dar de divergente
de um campo vetorial, que são operações diferenciais, num ponto do espaço. Em torno desse ponto, calculando derivada, um tipo de derivada, que chama de divergente. E a outra é rotacional, certo? Essas operações têm generalização para superfícies macroscópicas, para regiões macroscópicas, né? Você tem aí teorema de Gauss. Melhor botar aqui. Isso aqui me generaliza para o teorema de Gauss, né? E aqui eu tenho essa generalização, vai ser o teorema de Stokes. Ou seja, como é que eu aplico esses conceitos numa região macroscópica, não em torno de um ponto? Certo? Ok? Então, no teorema de Gauss, a gente pega, né, um volume macroscópico, certo? E pega a aplicação da definição divergente no volume diferencial, certo? E vai somando essas contribuições até chegar no volume macroscópico. Ver o que acontece, certo? Se você pegar a definição divergente e generalizar, e somar, né, numa região macroscópica, você vai ter uma relação mais macroscópica. Macroscópica quer dizer, de derivada, né, de algo diferencial, você transforma isso numa integral, certo? Então, se você generaliza, né, ó, isso aqui é divergente de A dV, certo? Isso aqui é o pequeno fluxo que sai de uma superfície fechada que limita o volume diferencial dV. Então, se eu chamar isso aqui de dφ, isso aqui seria o fluxo que sai de uma pequena região do espaço, tá? Porque fluxo por unidade de volume é divergente, tá? Então, dφ dV é divergente. Então, o fluxo que sai de um pequeno volume diferencial é o divergente no centro daquele volume diferencial vezes o volume diferencial. Tá? Então, se eu somo esses fluxos diferenciais, ou seja, num volume macroscópico, certo? Então eu obtenho, né, essa relação. Por quê? Né? Porque o dφ, na realidade, é ds escalar A. Ou seja, é a integral fechada no volume macroscópico, no volume, na superfície que limita ΔV, tá certo? Chamando a superfíciezinha diferencial, chamar de d sigma. Por quê? Porque é uma superfície fechada pequena que limita o volume diferencial. Se você calcula o pequeno fluxo que sai dessa superfíciezinha, você tem um dφ. Então, se você somar essas coisas, você vai ter uma integral na superfície macroscópica. Então, esse é o teorema de Gauss. Ou seja, o fluxo para fora de uma superfície fechada de um vetor A pode ser calculado também como uma integral de volume do divergente desse vetor. Isso é um teorema que você já conhece de cálculo, tá certo? 3 ou 4, um dos dois, certo? Isso é obtido como somando os microfluxos em cada volume diferencial. Vai somando, certo? E no fundo dá o fluxo na superfície externa do vetor, essa superfície macroscópica, né, igual ao divergente integrado no volume que limitado pela superfície, certo? Opa. No caso, esse fluxo pode ser tanto magnético como molécular. Não, qualquer coisa, de qualquer tipo de campo, ou outros campos, tá certo? Certo. Qualquer um, né? Isso independe, ou seja, para qualquer campo, fluxo do vetor para fora de uma região limitada por sigma é integral do volume do divergente. Da mesma forma, generaliza também o conceito de rotacional.
Então aqui é o nosso teorema de Gauss, que a gente acabou de falar, certo? A generalização desse conceito. A outra é a generalização desse conceito aqui, o teorema de Stokes. Né? Você pega uma área e aplica a definição rotacional. Né? Essa área pode ter qualquer formato. Essa é a borda da área. Né? E observe que essa circulação é feita de forma que a área está sempre na direção do polegar. Né? Então, cada circulaçãozinha, você calcula as microcirculações e áreas diferenciais e soma tudo para ver o que acontece. Né? Então, você sempre faz isso aqui, por exemplo, aqui é normal estar assim, ó, certo? Aqui é normal estar aqui, aqui é normal estar para cá, certo? Aqui é normal, a superfície está aqui, sempre no sentido do polegar. Soma as microcirculações e vai haver uma conexão, então, da integral nessa superfície aqui, certo? Que é uma superfície aberta, a superfície S, do rotacional e a circulação do campo na borda. Então, o que se mostra é que a circulação, né, de um campo em torno de uma superfície limitada, vou botar assim aqui para a gente ver, certo? Caminho C, aqui em cada ponto tem uma normal que é ds. Então, calcula a circulação de F nesse caminho fechado, qualquer que seja o tamanho dele, é a mesma coisa de calcular a integral de superfície do rotacional ds. Tá? Então, porque isso aqui é a generalização, né, do conceito de rotacional. Certo? Você subdivide a área, como eu fiz ali, calcula as microcirculações, soma, você vai ter esse resultado integral. Tá? Né? O teorema de Stokes permite obter circulação do cálculo do rotacional. Observe que isso aqui é a microcirculação em torno de uma areazinha dessa. No fundo, estou somando tudo. Estou dizendo que a soma das circulações, né, subdivido aqui, o que se diz ali, o que se mostra, basicamente é o seguinte: a soma dessas microcirculações, quando você somar tudinho, vai dar um resultado líquido só na borda. É isso que dá. Vai ter cancelamento no meio, fica só na borda. Né? Você fica com o teorema de Stokes, a generalização dessa definição diferencial, que é essa expressão aqui, certo? Então, mostra a conexão. Um campo é irrotacional. Se você tem um campo que é irrotacional, esse campo tem circulação zero. Eu tenho de Stokes. Certo? Esse é o resultado. Tá? Um campo voltando aqui para o divergente, né? Um campo. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa para dizer. Um campo tem divergência nula. Ou seja, quer dizer, o campo não começa nem termina no lugar do espaço. Né? Quer dizer que se eu pegar uma superfície fechada, o campo simplesmente atravessa isso aí. Fluxo igual a zero, fluxo líquido. Porque isso aqui vai dar zero, certo? Fluxo do vetor que tem essa propriedade de divergência nula dá zero. Intuitivamente quer dizer que o campo não vai começar e não terminar nem pelo espaço, ele vai passar no espaço, certo? Se você circular qualquer região com a superfície fechada, você vai dar fluxo zero. Entra, mas sai. Contribuição positiva cancela com a outra contribuição negativa. Certo? Bom, e para concluir, né, nós temos aí o teorema de Helmholtz, que garante... Né, pessoal, eu peço desculpa para você, eu tenho que fazer essa aula um pouquinho mais rápida, porque eu não trouxe meu carregador, certo? Então, eu estou monitorando aqui o percentual de bateria que está aqui no meu computador. Já consumimos 80% só nessa aula aqui, porque tem muito software rodando ao mesmo tempo aqui para poder gravar, certo? Então, por isso que a gente está fazendo de forma sumária. A aula detalhada, se vocês quiserem ver as deduções, está no semestre anterior, mas vocês podem também usar essa aula e sair deduzindo as coisas que a gente está falando aqui, certo? Pode ser interessante também. Né? Vai estar de exausto? Oi? Vai ter essa aula e a do semestre no site? Não, a do outro semestre está lá já. Tá? Aulas do semestre anterior. Você pega lá 2014.2, né? Você vai lá nessa aula 3, que ela está lá. Certo? Tá bom?
Essa aula é interessante porque ela é bem objetiva também, né? Você pode ver, você vai tentar fazer as coisas, qualquer coisa vai lá na outra, complementa, né? Bom, teorema de 18, 16%, vamos terminar. O teorema de Helmholtz, né, garante que um campo vetorial pode ser univocamente especificado se você souber divergente e rotacional. Basicamente é isso, né? Saber divergente e rotacional é saber dois tipos de derivada do campo, né? Mas isso só não é suficiente, você tem que saber alguma outra coisa. Você, para completamente saber, precisa saber, pronto, qual é a região que esse campo existe, né? Bom, a região fechada no espaço. Essa região limita o volume V com a superfície sigma. Eu quero saber a existência de um campo aqui dentro, certo? Campo vetorial chamado de A. Quero saber como é que é esse campo. Eu não sei ele, mas eu sei algumas propriedades. Eu conheço a divergência, conheço o rotacional. Isso é mais ou menos dar uma ideia. Bom, se eu souber isso, eu mais ou menos vou saber o campo, mas não vou saber exatamente. Vou ter algumas constantes arbitrárias que vão aparecer, tá? Que são equações diferenciais que ele tem. Eu tenho derivada de um tipo e derivada do outro tipo, divergência rotacional, certo? São três componentes de campo. Tem que calcular, juntar todas essas derivadas, resolver equações diferenciais, daí eu tenho solução geral das equações diferenciais. Tem falta alguma coisa, certo? Então eu preciso determinar as constantes. De onde vem? De alguma propriedade desse campo na fronteira, certo? Então, se eu sei a propriedade do campo na fronteira, por exemplo, a componente normal do A na fronteira de sigma, daí eu consigo determinar univocamente o campo vetorial, né? Então, essencialmente, o teorema de Helmholtz diz isso, né? Se eu conheço o divergente de A, chamar de F, se essa função eu conheço em todos os pontos da região, certo? Se eu conheço o rotacional de A, então eu conheço essas duas coisas em todos os pontos, né? Então, isso eu resolveria pelo menos o formato de F, certo? De A, aliás. Então, A é meio incógnita. Quem é A, né? A pergunta é essa. Com essas informações, sabendo totalmente F e vetor F, eu sei a forma funcional de A. Não sei o valor exato. Ele varia com o seno de x, por exemplo. Componente x, componente y varia com o seno de y. Eu sei isso aí. Mas é AX, né? A seno de x, B cosseno de y. Só não sei quem é B. Para amarrar de verdade, se eu especificar a n de sigma, se é o componente normal de A na superfície limitante, então A só tem um A que satisfaz essa propriedade, né? A é único. Não existe uma segunda possibilidade. Esse é essencialmente o teorema de Helmholtz, que diz que o campo é univocamente especificado se você souber o divergente, o rotacional e a componente normal desse vetor na superfície que limita a região de existência desse vetor, tá? Então, isso é o que garante que as equações de Maxwell, que nada mais são do que especificações de divergente e rotacional dos campos, permitam obter univocamente os campos. Então, por isso que é importante esse teorema, certo? Esse questionamento aí, né? Sabendo divergência rotacional, consigo saber quem é o campo? Consegue. Se eu não souber quem é o anormal, eu sei pelo menos a forma geral do campo, já é útil bastante. Se eu souber o anormal, eu sei exatamente o valor específico em cada ponto do espaço, certo? Ok, pessoal? Então, com isso a gente fecha essa aula, certo? Tempo suficiente para poder fechar aqui os aplicativos, né? Uma questão, tá? Só a questão, Grace, como é que é o seu nome? Grace. Você pode usar o celular, se for para isso, eu não tenho. Porque eu pensei que fosse outra coisa, então eu esqueci dessa possibilidade de usar para o material. Então, quem quiser usar para isso, pode usar. Agora para se comunicar não, porque senão atrapalha, certo? Então, desculpa aí qualquer coisa. Tá bom? Ok, pessoal? Mais uma vez que esse ata, né? Então, na prova, pelo menos, eu levo todas as atas que vocês assinarem lá.